lá, meu pedido foi negado. Eu tava confiante que ele ia aceitar, já que eu conversei com ele, me pareceu assim, não, que não tem problema, a senhora só trazem pedido só pra formalizar e tal. Tá, beleza. Fui conversar com o reitor também, fui falar, expliquei, escrevi uma podência, expliquei toda a minha história, e ganhei essa nova chance depois, né, estudei mais um pouco, fui lá, o professor depois que ele viu, né, que o reitor me deu essa chance, né, ele não fez problema pra remarcar a prova, ele falou assim, já que ele te conferiu esse direito, então não tem problema. Essa parte ele até foi, digamos, legal, mas eu acho que... Bom, também é difícil saber se ele não é com os outros estrangeiros também, ele tinha essa mesma coisa, ou foi o fato do ano anterior, quando eu fui conversar com ele, que eu realmente faltou muitos pontos, aí também fui pedir uma oportunidade pra ele. No ano anterior eu fiquei muito nervosa e acabei chorando quando eu conversei com ele, mas não chorei por querer emocionar ele com a minha história, e sim porque eu fiquei nervosa falando polonês e sabia que eu não tava conseguindo me expressar direito, e isso é terrível. E daí eu não sei se ele juntou isso, que ele pegou implicância comigo, mas o fato é que eu acho que talvez ele foi o professor que mais me marcou nesse sentido. Mas eu acho que assim, é tudo uma questão de entender também, como eu já escutei de outros professores que tiveram experiência em outro país, que eles falam que sabem a dificuldade de estar estudando em outra língua, então por isso que eles acabam realmente ou fazendo prova oral, ou dando mais tempo pra gente escrever a prova, porque a gente sabe que a gente não escreve na mesma velocidade de um nativo. Então, acho que por isso que depende muito, até professores, né, como você disse no seu caso. E talvez nesse caso que eu tive, né, que é difícil dizer, né, porque... O meu é um... O que se passou? No geral, eu acho que, tipo, na universidade, pelo menos, só tive mesmo esse prof. O resto, tipo, eram exigentes, mas eram exigentes mesmo com todos. Eram exigentes, porque são mesmo exigentes, e eram exigentes com todos. E às vezes falavam mesmo, olha, você tem que se esforçar, mas se os polacos estudam 2 horas, você tem que estudar 4. Então, para você ficar no nível deles. Esse daqui eu entendia porque era o mesmo exigente, mas esse em especial era mesmo racista. Mas os meus colegas eram todos uns amores, então não tive nenhum problema com eles. Eles eram apenas curiosos, mas a maioria dos meus colegas já eram, tipo, já são pessoas viajadas, tá vendo? Então, já são pessoas viajadas, já conhecem outras culturas, então eles estão acostumados com a diferença. Isso. Então, não tive nenhum problema com os colegas da universidade. Só mesmo mais na rua, às vezes nas Mas sabe, lojas. eu tava lembrando, lembra uma vez, quando a gente tava no curso de língua, que a gente foi no KFC comprar um baldinho, a gente tava voltando, daí a gente entrou no terreno dos acadêmicos, e daí tava tendo uma festinha, eles começaram a gritar pra você, Tiara. Lembro. E daí eu nunca me esqueço da sua reação, que foi uma coisa assim, que me marcou positivamente, que você falou assim, que você deu risada e falou assim, nossa, se eles não tivessem falado, eu nunca teria percebido. Lembro, sim. Entre o Leone e o Coi. Sim, e ali acho que tem uma pizzaria aí embaixo. Isso, e também o lugar de fazer festa, eu acho. Sim. E aí estavam aí todos bêbados. Eu e a Janaína estávamos com fome no meio da noite, saímos, fomos no Era 24 horas, né? Saímos, fomos no KFC para comprar umas perninhas aí de frango. Nos a voltar, eles começaram a me gritar, preta, não sei o que. E aí, sério? Meu Deus, vocês têm que evoluir o vosso dicionário de racistas. Meu Deus. Nada mais me atingia, porque eu, quando me tocava muito nisso, eu sentia a mesma vontade de esmagar as pessoas. Mas, vocês é que são ignorantes, vocês que se virem. Então, não ligo mais isso, mas o que mais me chateia até agora mesmo é só esse de me seguirem nas lojas. Minha vontade é de mostrar mesmo todo o dinheiro que tem na conta. Toma aquele pede mesmo, liga em todas as amigas, me enviem todo o vosso dinheiro, depois eu vos envio de volta, só para lhes mostrar que eu posso comprar o que está aí nessa loja. Eu acho que isso aqui na Polônia nunca aconteceu realmente, mas eu acho que seria parecido como no Brasil, às vezes quando você entra numa loja, às vezes tá com uma roupa mais simples, e a vendedora, né, a pessoa que tá ali te julga como você não tem dinheiro pra pagar, né, o que eles estão vendendo na determinada loja, e te tratam como assim, como lixo, não vai comprar, então não adianta gastar tanto tempo nela. No geral, assim, o fato de eu falar, quando eu falo assim, eu sou do Brasil, isso ajuda, na verdade. Porque, às vezes, algumas pessoas têm uma implicância, assim, talvez, não sei se é porque agora tem bastante, difícil falar, né, não sei qual que é o motivo deles, mas às vezes eles implicam um pouco com os ucranianos e tal. Então, às vezes, quando eu falo assim, que eles veem que eu tô me embananando na hora de falar o polonês, ou, né, eu falo assim, desculpa, é que sou do Brasil, e às vezes eu me atrapalho, né? E isso acaba ajudando, porque ele fala, você é do Brasil, então, tipo, eles sabem que já não é um idioma parecido, né? Tá. Então, resumindo, eu acho que, não sei, pra mim, não acho eles tão racistas, né? E também, além disso, isso são coisas que acontecem em todos os países. Então, falando da minha experiência, eu acho que são, né, situações pontuais que aconteceram e não me faz pré-julgar o povo polonês como um povo, assim, preconceituoso em relação, né, a um estrangeiro, né, no meu caso. E
Eu acho que isso, né, poderia acontecer em qualquer outro país. Então, assim, no geral, eu avalio eles muito positivamente. Um povo mais fechado, mas muito disposto a ajudar depois que, né, você cria amizade, né, com eles. Eles vão realmente te abraçar. Então, acho que, no geral, é isso da minha parte. Não, eu também, tipo, não acho que são um povo racistas, assim, no geral, né? Porque também não dá pra generalizar todo mundo. Mas, sinceramente, da minha experiência, acho que tirando umas 3, 4 vezes que passei por racismo, e da loja já nem conto porque é constante, então já me habituei. Sempre vão continuar sempre me seguindo nas lojas, então com isso já nem conto. Mas no geral, acho que eles só ficam meio fechados porque não te conhecem. Depois que você conhece certas pessoas, eles são bem acolhedores, são bem amigáveis, são... Como é que se fala? Como se diz o quê em português? Te ajudam bastante, né? Te ajudam bastante. São pessoas que te ajudam bastante, então basta apenas você ter um vínculo de amizade com eles que vai estar tudo resolvido. No geral é isso. Não tive nenhum problema e não tenho nenhum problema na universidade com os colegas, porque eles também já são pessoas assim, de mentes bem abertas. Eles são mais curiosos. Eles são curiosos, então eles querem saber de tudo, perguntam de tudo. Eu lembro, isso era uma coisa que ele falou, nossa, mas você é do Brasil aqui, e estudando em polonês. Realmente eu concordo bastante com a Cíntia, bastante vem desse lado curioso de curiosidade mesmo. Curioso de curiosidade mesmo. Curioso de curiosidade. Acho que nós vamos fechar o vídeo aqui, então acho que já não tem mais muito a dizer, né? Então, quem tiver outra experiência, que conte nos comentários para que outras pessoas também possam saber. E se prepararem melhor antes de vir para a Polônia, né? Porque para mim não foi assim tão difícil, não sei, talvez por tentar ignorar a maior parte das coisas, então foi mais fácil. Então é isso, vamos ficar por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Parece que coisa fizemos como. Então... Já vou! Ai, pelo menos estava... Nem para saber como finalizar.